da maneira como vocês acharem melhor. Tá? Então, hoje a gente vai falar dos fármacos gastroprotetores, certo? Então, inicialmente, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre a fisiologia gastrointestinal, sobre algumas doenças do trato gastrointestinal que faz com que o paciente tenha um aumento da produção de ácido clorídrico, porque os fármacos que agem no sistema digestório, que nós chamamos de gastroprotetores, né, eles têm a função de diminuir a produção de ácido clorídrico no trato gastrointestinal. Então, nós temos os distúrbios da secreção salivar, distúrbios da secreção gástrica, a própria gastrite, refluxo gastroesofágico, síndrome de Zollinger-Ellison e constipação intestinal. Então, todas essas doenças, elas promovem distúrbios, né, que nós chamamos de dispepsia, e essas dispepsias fazem com que o paciente produza, então, uma grande quantidade de ácido clorídrico no organismo, fazendo necessário, então, o uso, né, de fármacos para tratar essas doenças. Nós temos duas classes principais de fármacos para esse tratamento, que são os antagonistas dos receptores H2 e os inibidores da bomba de prótons. Para essa aula, vocês podem estudar por esse livro, tá, de Farmacologia para a Clínica Odontológica, esse capítulo 24 de doenças digestórias e respiratórias, ele está bem didático, tá? Então, vocês podem estudar por ele. Então, inicialmente, né, falando de um pouco das doenças que levam a distúrbios do trato gastrointestinal. Então, a dispepsia, ela compreende patologias como a úlcera gástrica, doença do refluxo gastroesofágico e a dispepsia funcional. Em torno de 40% da população adulta, né, sofre com dispepsia, com uma ou outra dessas doenças. E essas pessoas irão apresentar sintomas, principalmente, são vários, mas principalmente a dor abdominal, náuseas, vômitos, né? E que caracteriza, então, está presente em todas os pacientes que apresentam, então, a dispepsia. Então, aqui relembrando um pouco, né, do trato gastrointestinal, né? Nós sabemos que ele começa aqui na boca e vai até o ânus, né? Qual que é a função do trato gastrointestinal? Promover a digestão e metabolização dos alimentos sólidos ou líquidos que ingerimos e a absorção de biomoléculas essenciais, né, para a manutenção celular e tecidual. Quais são essas biomoléculas essenciais? São os carboidratos, os lipídios, as proteínas, né, que estão presentes nos alimentos. Eles serão reabsorvidos aqui no trato gastrointestinal. Então, nós temos algumas enzimas nesse trato gastrointestinal que vão facilitar a absorção dessas biomoléculas, né? Isso já começa lá na saliva. Então, a saliva contém a mucina, né? A mucina é um lubrificante do alimento para ele facilitar, né, a deglutição para o esôfago. E também temos na saliva a pitialina. A pitialina também é uma enzima do tipo amilase que auxilia a digestão do amido. No esôfago, nós sabemos que começa, né, o peristaltismo, que é essencial para o alimento chegar até o estômago.
Então, apesar de não ter uma função digestória, o esôfago secreta muco, composto por carboidratos e proteínas, o qual impede o contato direto do bolo alimentar com a parede do trato gastrointestinal. Então, a produção de muco pelo esôfago é uma proteção dessa mucosa do estômago, né, para que o alimento não tenha contato direto com as paredes do trato gastrointestinal. A produção de muco pelo trato gastrointestinal é bastante importante para que o paciente não apresente, né, doenças do tipo dispepsia. No estômago, o que acontece? No estômago ocorre a digestão do bolo alimentar pela ação de uma outra enzima, né, a pepsina. Então, o estômago, o alimento, quando chega no estômago, ele vai liberando esse alimento, que nós chamamos de bolo alimentar ou quimo, para o intestino. E lá no intestino delgado, né, intestino delgado, então, pode ver aqui, vocês se lembram que ele é formado de duodeno, jejuno e íleo, né? Com inúmeras vilosidades da mucosa e grande superfície, ele tem a função de absorver os nutrientes. E aí, nesse trato gastrointestinal, nós temos aqui 2 compartimentos, tá? Que isolam, né, que são os esfíncteres, né? Os esfíncteres que isolam um compartimento do outro do trato gastrointestinal. Então, nós temos, primeiramente, o esfíncter, que nós chamamos de faringoesofágico, porque ele se encontra aqui entre a faringe e o esôfago. E nós temos o esfíncter gastroesofágico, que ele encontra-se entre o esôfago e o estômago, né? E o que eles vão fazer? Evitar o refluxo do ácido gástrico para o esôfago, tá? Então, o funcionamento do esfíncter, ele auxilia para que a produção de ácido clorídrico, de ácido gástrico, não retorne para o esôfago. Além disso, de todas essas enzimas e da presença de muco que são produzidos pelo nosso organismo, nós temos também um controle do trato gastrointestinal pelo sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, nós sabemos que no terceiro período a gente vai falar, né, dos fármacos que influenciam o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, que são os fármacos colinérgicos e adrenérgicos. Mas nós temos, então, um sistema nervoso autônomo, né, subdividido em simpático e parasimpático, que ele, no trato gastrointestinal, ele vai controlar os movimentos e as secreções intestinais, bem como a ação de alguns hormônios. Então, é o sistema nervoso autônomo que vai controlar a produção de gastrina, secretina e colecistocinina, que atuam na motilidade digestória. Em relação aos distúrbios da secreção salivar, nós também temos aqui o controle desse sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele produz o que é um neurotransmissor, que nós chamamos de acetilcolina, e essa acetilcolina, nas glândulas salivares, ela é responsável pelo aumento da produção de saliva. Então, o simpático, ele vai resultar num aumento do fluxo e fluidez salivar. Já o estímulo simpático, que resulta da ação da adrenalina, noradrenalina, em relação às glândulas salivares, ele torna a saliva mais escassa e mais espessa, com redução do fluxo salivar. E nós temos vários medicamentos que levam à hipossalivação. Então, nós temos anti-histamínicos,
antiparkinsonianos, antidepressivos, antipsicóticos, antihipertensivos e anticolinérgicos, que quando o paciente faz uso desses fármacos de maneira contínua, vai diminuir também a produção de saliva, levando então a distúrbios da secreção salivar, o que poderá levar também a problemas, né, no trato gastrointestinal, que são as dispepsias, que nós já vamos falar delas. Então, como que o sistema nervoso autônomo parasimpático, aquele que produz acetilcolina, como que ele atua lá no trato gastrointestinal? Ele vai atuar nas células parietais do estômago a produzirem quais hormônios? Gastrina, pepsina e também ácido clorídrico e muco. Tá? Então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, produtor de acetilcolina, é que leva à produção, né, de gastrina, pepsina, ácido clorídrico e muco. E aqui existe um controle da produção desses compostos de acordo com o meio. Então, quando lá no estômago, o pH, ele encontra-se num pH menor que 2, ocorre a inibição da secreção de gastrina. As proteínas presentes no bolo alimentar que estimulam a secreção de gastrina na mucosa duodenal. Então, na presença de alimentos, existe uma maior produção de gastrina. Na ausência de alimentos e quando a produção de gastrina é muito grande, a produção de ácido clorídrico é muito elevada, vocês têm que lembrar que quanto maior a produção de ácido clorídrico, menor será o pH. O pH ele se torna mais ácido. Então, isso é um equilíbrio que ocorre no trato gastrointestinal. Então, quando ocorre uma grande produção de gastrina, ácido clorídrico e os alimentos, o bolo alimentar estimula a secreção de gastrina, se o pH diminui porque está tendo uma produção muito alta de ácido clorídrico, o que vai acontecer? O organismo vai parar ou vai inibir a secreção de gastrina. Além disso, nós temos esse outro hormônio que é a secretina, né? Quando o alimento atinge o estômago, ocorre a produção de secretina. Esse hormônio, ele age no pâncreas, estimulando a liberação de íons bicarbonato. Então, a secretina, estimulando a produção de íons bicarbonato ele é básico. Então, o bicarbonato vai neutralizar o ácido clorídrico produzido no nosso organismo, no nosso trato gastrointestinal. Então, é necessário que ocorra esse equilíbrio no organismo, produção de ácido clorídrico, mas também produção de bicarbonato, produção de muco, que são compostos que vão neutralizar o pH, mantendo próximo da neutralidade, né? Para que não ocorram as dispepsias, para que não ocorram as doenças do trato gastrointestinal. E nós temos ainda a colicistoquinina, CCK, que ela promove a liberação da bile, do suco pancreático e dos íons bicarbonato no pâncreas e inibe o esvaziamento gástrico. Então, observem aqui que secretina e colicistoquinina são substâncias que vão atuar neutralizando o ácido clorídrico produzido no organismo. Além disso, de todos esses compostos, uns produzindo ácido, outros neutralizando. Então, a gastrina estimula a produção de ácido clorídrico. Secretina, colicistoquinina neutralizam o ácido, né?
nós temos ainda a secreção, né? A secreção de ácido no estômago, ela é modulada pela histamina. Então, a histamina, ela, por meio da sua ligação aos receptores H2, onde nas células parietais, tá, elas vão controlar a secreção de ácido no estômago. É por isso que, e lembre-se também que no trato gastrointestinal, a gente tem a ação da acetilcolina, que também vai estimular a produção de saliva e vai estimular receptores muscarínicos. Então, o parasimpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele também vai atuar aqui, olha, nas células parietais, em receptores muscarínicos do tipo M2. E nós temos também receptores para gastrina. Então, a secreção de ácido no estômago, ela vai ocorrer através da ativação de receptores H2, receptores muscarínicos M2 e receptores para gastrina. Quem que atua em receptor H2? Histamina. Quem que atua em receptor muscarínico? Acetilcolina. E receptor para gastrina, a própria gastrina, né? Então, todos esses compostos, fazendo o quê? Estimulando a secreção de ácido no estômago. É por isso que os inibidores do receptor H2 de histamina, eles têm a função de inibir a secreção ácida. Geralmente, eles são utilizados ou em dose única, à noite, ou 2 vezes ao dia, tá? Então, os inibidores do receptor H2 inibem a secreção ácida noturna em dosagem única, diária, administrada após o jantar, antes de se deitar, ou 2 vezes ao dia, como eu falei. Então, de que maneira que eles vão atuar? Inibindo ou através de competição com a histamina. Competição para quem? Para os receptores H2. Então, os inibidores do receptor H2, eles vão se ligar a esses receptores nas células parietais, fazendo o quê? Inibindo a ação da histamina, porque a histamina nas células parietais tem a função de secretar ácido clorídrico, certo? Então, aqui a gente já consegue entender, né, um dos mecanismos de ação dos inibidores de receptor H2, tá? Então, a secreção ácida no estômago, ela faz com que o pH gástrico chegue a valores inferiores a 2. Então, lembre-se novamente, quanto maior a produção de ácido clorídrico, menor será o pH. Essa acidez muito baixa tem um potencial corrosivo e lesivo a qualquer tecido, tá? Então, para qualquer tecido, para qualquer célula mucosa do nosso organismo, esse pH, ele é um pH muito baixo. Então, por isso que é importante que o nosso corpo produza muco, produza bicarbonato. Para quê? Para que os valores de pH não se tornem muito baixos. Porque se eles forem muito baixos, o que vai acontecer? Vai se tornar lesivo ou corrosivo para os nossos tecidos. Então, falhas na produção ou na manutenção de muco no estômago e ou na secreção de íons bicarbonato, então muco e bicarbonato neutralizam ácido clorídrico. Se houver falhas na produção de muco e na secreção de bicarbonato, que promovem proteção do estômago e neutralização do pH do meio, levando à lesão gástrica, que nós conhecemos como gastrite. Então, o que é a gastrite?
A gastrite, ela é conceituada como uma inflamação da mucosa gástrica. Quais são os principais sintomas? Pessoa que apresenta gastrite, ela vai sentir dor no estômago após ingerir algo, especialmente alguns alimentos, como refrigerantes, bebidas alcoólicas ou alimentos picantes e gordurosos. Então, o organismo dessa pessoa já está com a produção de ácido clorídrico muito elevada, o pH já está muito baixo. Então, esses compostos, aqui, esses alimentos, essas bebidas, eles estão fazendo o quê? Eles vão fazer com que o pH se torne mais baixo ainda, tá? A gastrite, ela manifesta-se principalmente em pessoas que se encontram em situações de estresse e ansiedade. Então, o estresse e a ansiedade são fatores que desencadeiam a gastrite. Ela tem sido também associada com essa bactéria aqui, que se chama Helicobacter pylori. Então, normalmente, as pessoas que apresentam gastrite, que apresentam, então, uma quantidade excessiva da produção de ácido clorídrico, no organismo dessa pessoa também vai ter a presença dessa bactéria aqui, Helicobacter pylori. Então, por isso que nós vamos ver mais à frente que o tratamento convencional é a utilização de um gastroprotetor associado a antibacterianos, né? Porque como a gente tem a presença de bactérias, né? Helicobacter pylori é uma bactéria, a gente precisa, então, o paciente precisará fazer uso de um antibacteriano para tratar, né, esses problemas gastroesofágicos. Então, essa bactéria, ela é capaz de penetrar o muco, permitindo que o ácido clorídrico alcance a mucosa do estômago, fazendo, então, a corrosão e a lesão da mucosa. Além disso, o consumo de álcool, ele também pode levar a ulcerações e gastrites, uma vez que solubiliza a camada de muco gástrico. Então, o álcool, ele é capaz de dissolver. Dissolvendo o muco gástrico, ele, lembrem-se, ele tem ação protetiva para a mucosa gástrica. Então, o álcool, o que ele está fazendo? Solubilizando o muco gástrico, o nosso organismo perde essa proteção, né, de neutralização do ácido clorídrico. Outros, também nós temos aqui os anti-inflamatórios não esteroidais, né, que eles têm como principal efeito adverso a inibição da produção de muco, né, o que facilita também o surgimento de ulcerações e gastrite. Então, quando nós estudamos os anti-inflamatórios não esteroidais, vocês se lembram bem que os ANES que inibem, são inibidores não seletivos que inibem COX-1 e COX-2, eles têm como principal efeito adverso os efeitos gastrointestinais, né? Por quê? Porque a diminuição de prostaglandina, principalmente a prostaglandina E2, ela leva o quê? A diminuição da produção de muco, lembram? E, como nós estamos falando aqui, o muco e bicarbonato neutralizam o ácido clorídrico. Então, anti-inflamatório não esteroidal, ele tem um efeito aí bem acentuado em pessoas que apresentam distúrbios do trato gastrointestinal. Por isso que devem ser evitados, como nós já vimos. Nós temos ainda, né, estávamos falando da gastrite e nós temos a úlcera gástrica ou péptica. Então, a úlcera, ela é uma lesão da mucosa gastroduodenal devido à ação ácida do suco gástrico. Quando a pessoa apresenta úlcera, ela vai ter dor abdominal forte, em forma de pontada, que piora ao comer ou beber. Dor em forma de queimação na boca do estômago, enjoo, vômito, cefaleia, perda de peso e também a litose.
Para saber realmente se a pessoa apresenta úlcera péptica, esse paciente deverá fazer uma endoscopia digestiva alta, né? E o tratamento é a utilização de um inibidor da secreção ácida, né? Poderá ser os antagonistas de receptores H2 ou os inibidores da bomba de prótons, como nós vamos ver, associado a 2 antibacterianos. Porque, novamente, pessoa que apresenta úlcera gástrica ou péptica, existe a presença de bactéria Helicobacter pylori, está presente nesses pacientes. Então, é necessário utilizar aqui um antibacteriano e geralmente são utilizados uma penicilina, que é a amoxicilina, ou claritromicina e ainda metronidazol. A gente já vai ver mais à frente a posologia desses medicamentos. Porque essa associação de inibidor da secreção ácida com antibióticos ou antibacterianos, eles têm uma alta redução das taxas de recidiva. Uma outra doença que acomete 10% da população adulta é o refluxo gastroesofágico. Os sinais e sintomas do refluxo gastroesofágico, eles se devem ao refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Então, a pessoa tem um distúrbio, né, no esfíncter gastroesofágico, fazendo com que a produção do ácido clorídrico, então, retorne para o esôfago. E essa esofagite, né, ela geralmente ocorre a laringite, né, a inflamação da laringe, rouquidão, tosse seca e persistente, além da dor no peito de origem não cardíaca. Esses são os principais sintomas do paciente que apresenta refluxo gastroesofágico. O diagnóstico também é por endoscopia e biópsia, em que se observam alterações histopatológicas da mucosa esofágica. Falando ainda em relação ao refluxo gastroesofágico, durante a prática clínica, tá? Se vocês observarem erosão de tecidos dentários, principalmente do esmalte e cemento, ele pode ser indício da presença de doença por refluxo gastroesofágico silenciosa. Especialmente se essa erosão do tecido dentário, ela for acompanhada de halitose. E aí você deverá, né, indicar esse paciente para avaliação médica, para o médico confirmar a suspeita, né, de refluxo gastroesofágico. Mas se o paciente apresenta erosão de esmalte, cemento e halitose, é um indício de que esse paciente ele apresenta, então, refluxo gastroesofágico. E ainda nós temos a síndrome de Zolling-Ellison, que ela é caracterizada por hipersecreção ácida, úlcera péptica grave e tumor pancreático denominado gastrinoma. Tá? Então, ela é uma doença bem grave, né? Ocorre aqui um tumor. Se vai cair daqui a pouquinho, eu vou chamar novamente, tá? E a presença do gastrinoma induz a produção do hormônio gastrina, que induz a secreção de ácido clorídrico. Lembre-se que a gastrina, ela leva a uma maior produção de ácido clorídrico no estômago, favorecendo, então, o surgimento de úlceras pépticas no estômago. Então, existe uma hipersecreção de ácido clorídrico em pacientes que apresentam síndrome Zolling-Ellison. Sinais e sintomas é a diarreia, náusea, sintomatologia relativa ao refluxo esofágico, né, que é a dor ou a queimação, vômito com sangue digerido, né, a pessoa vai vomitar e vai apresentar sangue nesse vômito, desnutrição e diminuição de peso em decorrência da perda